Olá, estamos de volta em mais um episódio do nosso podcast Fala Fusesc e hoje vamos falar sobre a rentabilidade do mês de agosto. Eu sou a Carolina, assessora de comunicação, e estão aqui comigo o Cadu, diretor financeiro e administrativo, e o Fausto, gerente de investimentos. Senhores, sejam bem-vindos. E vamos abrir a nossa conversa perguntando ao Fausto quais foram os segmentos que mais contribuíram e os que menos contribuíram para a rentabilidade do mês de agosto. Olá, Carol e ouvintes do Fala Fusesc. No mês de agosto, o segmento que mais contribuiu para a rentabilidade foi o segmento de renda variável. Em segundo lugar, o segmento de estruturados, que também se beneficiou da forte alta do Ibovespa nesse mês. Em terceiro lugar, o que mais contribuiu foi a parte de renda fixa atrelada ao CDI. Já os segmentos que não contribuíram tanto com a rentabilidade, destaca-se empréstimos, a parte de renda fixa em inflação, tanto a parte marcada na curva quanto a mercado, e o segmento de imóveis. Cadu, o Fausto falou sobre a contribuição de cada segmento para a rentabilidade do mês. E como é que funciona na prática esse fechamento da rentabilidade? Você pode nos explicar? Olá, Carol. Olá, ouvintes do Fala Fusesc. Essa pergunta é muito boa, Carol. Inclusive, nos encontros regionais, a gente tem sido bastante perguntado para o pessoal sobre como funciona esse fechamento de cota. E ele parece simples, mas ele exige uma série de informações para o fechamento. Eu vou usar como exemplo aqui, por exemplo, o Multifuturo 1, que é o nosso plano que tem mais participantes e assistidos e nosso volume financeiro maior também. Ele tem 1,7 bi, mais ou menos, de recursos investidos. Então imagina que nesse mês que passou, de agosto, a gente teve aproximadamente 19 milhões de reais de rentabilidade para esse plano. O que é a rentabilidade? Nada mais é do que esses 19 milhões dividido por esse 1 bi 750 que a gente tem investido, que dá o retorno da rentabilidade. Mas como foi a contribuição de cada segmento, como o Fausto citou? Quando a gente olha, por exemplo, o número por dentro, desses 19 milhões, 24,9% desse valor veio de investimento na Bolsa. Só que a Bolsa, onde a gente tinha investido recurso em agosto, representa apenas 4% de todo o portfólio de investimentos. Ou seja, o retorno proporcionalmente ao valor investido foi bastante alto. Então, por isso que o Fausto pode dizer que a Bolsa foi quem jogou a nossa rentabilidade mais para cima. Agora você veja, por exemplo, o caso dos imóveis. Os imóveis representam, no caso do Multifuturo 1, quase 5% do nosso patrimônio. E o retorno dos imóveis foi 157 mil reais em aluguéis, o que equivale a 0,83% desses 19 milhões. Então, um dos detratores da rentabilidade do mês de agosto foi, então, a carteira de imóvel. O que é importante a gente destacar? Se nós tivéssemos todos os recursos aplicados apenas em um segmento, como por exemplo, eu tivesse todo o recurso aplicado em título público federal marcado na curva, o que nós teríamos de rentabilidade? Aproximadamente 0,82% no mês. E isso pode ir para cima ou isso pode ir para baixo, dependendo dos movimentos de mercado. Como a nossa decisão de investimento ela não se baseia só na expectativa de rentabilidade, mas ela se baseia em risco, um dos riscos que a gente precisa mitigar é o risco de concentração. Então, quando a gente olha a nossa carteira e percebe que nós temos 34% em título público federal na curva, 23% em título público marcado a mercado, 25% em pós-fixado, que é o fundo Ágata, que é de renda fixa pós, 4% na Bolsa de Valores, 5,5% no Prata, que é o nosso multimercado, você percebe que essa diversificação pode trazer, no final do mês, uma rentabilidade maior para um determinado segmento, uma um pouco maior para um determinado segmento, e aí a gente consegue fazer o fechamento da cota proporcional à rentabilidade que cada um trouxe, vezes o tamanho do investimento naquela fatia. Então, assim, é muito importante que quando a gente vê essa rentabilidade de X% que a gente está vendo aqui, não é atrelada ao CDI, atrelada à poupança, atrelada ao Selic. Ela é a soma da rentabilidade de cada segmento naquele mês que passou. Então, pode acontecer no mês que vem, por exemplo, em que a nossa maior parte de rentabilidade venha da marcação ao mercado, e não da marcação, por exemplo, que vem lá dos investimentos em bolsa. Isso tem que ficar muito claro, porque a rentabilidade, às vezes, ela tem uma volatilidade menor, um valor fácil de compreensão, mas que vem de resultados de segmentos diferentes com bastante variedade de retornos de investimento
pela proporcionalidade. Excelente, senhores. Obrigada pelas explicações. A FUSESC agradece a presença dos ouvintes e esperamos por vocês no próximo Fala FUSESC.